mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher também segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova no Espírito e na palavra. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Oh, aleluia! Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no meio de desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros. Volta lá atrás, irmãos, para não cometermos mais os erros que a gente vinha cometendo lá atrás. É daí para frente, a caminhada nova. Se até hoje a gente fazia coisas que desagradavam o coração de Deus, é o momento de parar, de refletirmos, porque Deus não criou a gente para sofrer, nos criou para sermos felizes eternamente. Aleluia, irmãos. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. A vitória nesta noite. Amém, irmãos. Nós temos que ser, irmãos, um coração segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Quando nós passarmos a ser assim, irmãos, nós vamos dar com glória, nós vamos estar sempre prestando atenção, ouvindo a voz de Deus. Porque Deus, Ele quer nos conduzir a caminhos bons, a caminhos frutíferos. Só que nós acabamos optando pela posição errada, pelo caminho errado. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos trilhar caminho certo. Nós não vamos deixar uma voz desviar do nosso caminho. Nós não vamos deixar a inveja, o ciúme fazer como os irmãos de José fez. Só que ali Deus tinha um plano, irmãos? Deus tinha um plano de pegar José e colocar onde ele estava, não é isso? Ele fez sofrer um pedaço, creio eu que ele não murmurou. Às vezes a gente, quando passa por alguma dificuldade, seja lá qual for,
a gente, né, acaba murmurando: Senhor, por que isso? Senhor, não faz isso comigo, eu não vou aguentar. Senhor, Ele vai te testar, Ele vai te botar à prova, mas Ele nunca vai te provar além do que você possa resistir. Deus não vai deixar. Sabe por quê? Porque o Deus que a gente serve, Ele é o guarda de Israel. Ele guarda a minha vida. Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída para sempre. Da mesma forma que conduziu a vida de José aqui. Se nós pararmos para analisar, quando ele foi jogado na cova, lá na cova, lá no buraco lá, né? O que ele deve ter pensado? Acabou para mim? Mas Deus estava com ele. Deus era com ele. Porque quando ele chegou lá para Potifar, né? Deus, aonde ele passava, né? Aonde ele botava a planta dos pés dele, não é isso? Crescia de uma forma, porque o Senhor, como a Bíblia fala, era com ele. Então, irmãos, o mesmo Deus que estava lá com José naquela época, é o mesmo Deus de hoje que está com cada um aqui nesta noite. Seja lá qual for o seu propósito, entregue na mão do Deus Altíssimo. Ele é o único que pode, né, saciar a nossa sede, saciar a nossa fome. E nós temos que ter sede de Deus, fome de Deus, sede da palavra e fome da palavra. Quando nós botarmos Deus no centro da nossa vida, no nosso colégio, ei, adolescente, no nosso colégio, Deus vai estar em primeiro lugar. E nós temos que ser boca de Deus aonde nós estejamos. Ali nessa semana eu estava contando que foi fazer o exame lá no médico, lá em Cachoeiro, e você vê, os crentes hoje em dia estão tudo despreparados. Surge um questionamento, o crente não sabe como sair. Mas por quê? Falta palavra, falta botar Deus em prática na sua vida. Nós temos que ser boca de Deus. Aonde nós estivermos, nós temos que deixar que Deus fale por nós. É assim que Deus manda. É assim que Deus conduz. E ela, né, pelas instruções aí, né? Viu? Ela, pelas instruções aí do nosso presbítero aqui, pastor, que está aqui nos acompanhando, que nos ensina todo domingo pela manhã, toda terça-feira, né? Bota em prática aí o que aprende, é isso aí, né? O líder passa e os liderados aprendem, é assim que tem que ser. Amém, irmãos? Então, eu vou convidar a igreja para estar lendo. Nós vamos ler em Gênesis. Abençoa, Deus. Olha aqui. Vou pegar aqui, irmãos. Eu vou ler, né? Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. Pedir a igreja aqui, se coloque de pé para a gente poder detalhar. É Gênesis 41, capítulo 41. Glória a Deus. Santo de Israel. Abençoa, Deus. Glória a Jesus. Eu vou ler o 38 e 39. Amém, irmãos? E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Aleluia. Vou pedir à igreja que se possa sentar, Glória a Deus. e eu vou estar assim ministrando o que Deus tem falado em nossas vidas. Aqui eu já fui lá, irmãos, lá para a parte quase final, né? O que Deus fez com José. Mas se nós formos falar, o comentário que eu teci no começo, né? Aqui é o seguinte: hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José, temente, né, e fiel a Deus.
né? O que acontece ao povo hoje? Deus continua falando e chamando cada um de nós para a sua obra. Deus continua levantando homens para o seu trabalho. Agora, qual tem sido a dificuldade que tem colocado eu e você para que nós não ponhamos a palavra de Deus à frente? O que tem sido que tem destruído os seus sonhos, materialmente, espiritualmente falando? O que tem sido que tem incomodado o teu coração? Naquela época, né, como eu falei antes, José e seus irmãos, Deus usava já José naquela época, mas por quê? José estava ali, ó, o Senhor usando ele, o Senhor falando com ele, e ele falou um sonho a ele, e os irmãos dele questionaram ele: ué, então quer dizer que você vai dominar sobre a gente? E Deus já estava falando lá atrás para ele que ele ia dominar sobre tudo. Mas Deus já tinha um propósito na vida dele. Assim como Deus tem um propósito na vida de cada um aqui nesta noite. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. E porque um dia nós aceitamos a Ele como Salvador. A nossa vida é dele e para Ele tem que voltar. E José, irmãos, ele podia ter feito o quê? Ele podia ter ficado lá naquele buraco, reclamando, chorando, esperneando lá: Deus, por que está fazendo isso comigo? Por que você está... Ou então falar assim: eu não aceito o que tu fazes comigo. Porque tem igreja hoje em dia que está pregando assim, dizendo a Deus o que Ele tem que fazer, dizendo o que Deus tem que fazer. É o contrário, Deus é que tem que dizer o que a gente tem que fazer para que a gente alcance graça diante dele. E não dizer: Senhor, eu não aceito isso que tu tem colocado na minha vida. Quem sou eu para dizer a Deus que eu não aceito alguma coisa? Eu posso dizer para o meu filho, porque ele é mandado por mim, pela minha esposa. Eu posso falar: filho, eu não aceito que você faça isso. Para ela, agora eu não posso falar isso para Deus. Porque Deus, sem a gente, Ele continua no centro da sua majestade. Lá é Deus. Eu e vocês sem Deus, nós somos o quê? Nada. Nada. Primeiro vento que vier, irmãos. Não precisa de ser vendaval, não. Primeiro ventinho que vier, igual veio na vida de Josué quando foi jogado lá. José, quando ele foi jogado lá dentro do buraco. Pensam vocês na vida, qual tem sido o buraco que vocês têm sido jogados nessa noite para que vocês estejam em dificuldade diante de Deus? Pare e analise. É o seu trabalho? É o seu vizinho? É o seu amigo? Às vezes até o seu esposo, a sua esposa? O que tem dificultado a tua vida diante de Deus? O que tem dificultado você chegar mais perto de Deus? O que tem dificultado? É o buraco que ele estava lá dentro? Aquilo não podia ser empecilho, porque da mesma forma que Deus tinha obra na vida dele, tem obra na vida de vocês. Aleluia. Então os nossos obstáculos, as nossas dificuldades têm que estar na mão de Deus. Senhor, está aqui o que está me incomodando. Agora não é dizer para ele assim: ó, eu não admito não. Porque aquele vento ali é para passar mesmo, para ver se a gente continua firme ou vacilante. Agora, o crente que ele não está firme, irmão, primeiro sopro que vier, não precisa de vendaval não, primeiro soprinho de vento que vier, vai falar assim: eu vou largar essa igreja, eu vou lá para outra igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Em vez de estar: Senhor, qual é o teu propósito com isso? O que tu tens comigo? O que tu quer na minha vida? Se nós pegarmos o exemplo aqui, quando ele foi lá na frente, pulando lá para ir para... Quando ele foi deixado lá quando ele foi entregue lá para Potifar, né? Ele chegou lá, os israelitas, né? Os ismaelitas. Os ismaelitas pegaram, os irmãos dele pegaram e falaram assim: ó, vamos fazer o seguinte, então a gente não mata ele não, o sangue dele não fica na nossa mão. A gente vende ele para aquele povo que está vindo lá na frente, os ismaelitas, venderam para eles. Quando chegou mais na frente, os ismaelitas fizeram o quê? Venderam para Potifar.
Aí, irmãos, aí a tua mão, aonde tocar, e aonde tocar a planta dos seus pés, abençoado tem que ser. Aleluia. Sabe por quê? Nós somos os filhos de Deus. Nós somos filhos da promessa. Ele é filho da promessa lá de trás, ó, de seus pais, que ele ia herdar a terra prometida. Nós somos herdeiros, gente, lá de trás. A terra que está preparada para a gente, mana, leite e mel, é perto de quem? É estar com quem? É estar com Deus lá na glória, lá nos céus. Esse é o nosso objetivo, né? Estar com o carro do ano, ter o melhor emprego do mundo, ter a melhor situação financeira, nada disso, irmãos. Às vezes a gente para analisar aquele irmãozinho que anda ali a pé, nem bicicleta ele tem, mas ele está mais na unção do que a gente. Ele às vezes não tem nem o que comer direito, mas ele está lá buscando a presença do Senhor. Esse é o Deus que eu vim falar nessa noite. É aquele Deus que levanta o pecador. É aquele Deus que está sempre pronto a te dar a mão, a te reerguer. Então ele fez o seguinte, botou lá na casa de Potifar. Aí o que ele fazia, né? Estava caindo na graça do seu patrão. E ele fez o quê? Botou ele lá, ó, tomando conta de tudo. Toma conta de tudo aí, fica responsável por tudo aí. Aí um belo dia, a esposa dele, de Potifar, se engraçou pro lado dele e ele teve que fugir. Então foi mais uma dificuldade na vida dele, aonde o diabo mais uma vez tenta destruir. Vamos supor se fosse na nossa vida de hoje. Viesse mais um ventinho na nossa vida aí. Aí a gente ia falar o quê, Senhor? Lá veio o vento, tu me tiraste. Aí agora veio outro vento. Eu não vou aguentar. Claro que vai aguentar. Sabe por que vai aguentar? Porque da mesma forma que ele te livrou daquilo de lá, ele vai te livrar daqui de novo. Mas é que Deus tinha propósito na vida dele, assim que Deus tem propósito. Ei, gente, eu estou falando que Deus tem propósito na vida de cada um aqui nesta noite. Seja lá qual for a dificuldade, Deus vai trabalhar na tua dificuldade. Deus vai trabalhar no seu problema. Deus vai trabalhar no meu problema. Eu cheguei em Bom Jesus, né? E Deus me deu um comércio, onde eu não pensava em ter nada. Sendo que Deus já vinha trabalhando. Aí eu estava falando essa semana com a Varol ali atrás, a gente conversando pelo... esse negócio aí que eu entendo muito bem. Então a gente estava conversando e vem, primo, vem pra cá que Deus tem coisa pra você, ué. A vida do crente é assim. Quem confia, dá uma palavra de ânimo pro outro e fala assim, não, irmão, Deus é contigo. Deus não vai deixar você passar necessidade, não. Eu cheguei do Rio, eu, minha esposa, minha filha. Deus deu uma loja pra gente. É difícil? Aí eu vou falar pros irmãos. É uma maravilha. Maravilha não, irmãos. Sabe como que é ganhar? Ali é ganho? No trabalho, no suor, no sacrifício. É na dificuldade. A gente não tem que esperar que as coisas venham e caia do céu assim não. Deus ele te dá, mas você tem que fazer prosperar. É a tua mão sendo usada por Deus que vai fazer prosperar, assim como fez prosperar com ele. Então, irmãos, eu me sinto abençoado numa terra onde eu cheguei que é difícil para trabalhar. Aqui é difícil, mas Deus deu um comércio na nossa mão. Aleluia. Em que ele está indo muito bem diante do que as pessoas ficam falando que a crise está assim, a crise está lá. Aí eu falo assim, eu não estou nem aí para a crise. Eu sou filho do homem do ouro e da prata. Pode fechar 1000. A minha vai ter que permanecer porque Deus está no negócio. Foi Deus que me deu. Então eu estou falando para vocês entenderem que quando vem a dificuldade, a primeira coisa que as pessoas fazem é o seguinte: Deus me deu, agora está me tirando. Não é, Deus te deu. Você tem que administrar o que Deus te deu. Seja, ó, vamos lá, seja um dom, seja trabalho, seja nos seus estudos. Deus te deu, você tem que saber administrar sua família, sua casa.
tudo aquilo que Deus te dá, você tem que saber administrar. Assim como ele administrava tudo lá de Potifar, e a esposa dele queria ele de qualquer jeito, se engraçou pro lado dele, também ele era bonitão, né? Eu fiquei calculando que ele era muito lindo. Então, bateu nos olhos dela, a sementinha lá, o diabo foi no coração dela e ela, vou pegar esse cara. Como que pega esse cara? O servo de Deus não cai não. Se ele tiver, irmãos, se ele tiver vigilante, é o que eu falei antes, se ele estiver na presença do Senhor, dedicando a sua vida ao Senhor, buscando a presença do Senhor, face a face ali, irmão, vamos no monte? Vão. Irmão, ó, o culto de manhã, não perde a escola dominical não, vamos estar aí que a escola dominical a gente aprende. No culto à noite quero estar, na quinta quero estar, na terça eu quero estar, todos os cultos. Mas eu aprendi, sabe por que eu aprendi? Porque eu aprendi a ser dependente de quem, irmãos? Temos que ser dependentes de Deus. É o que eu vou usar mais um exemplo, da mesma forma que a minha filha depende de mim e da minha esposa, dos irmãos, assim nós somos de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Então, irmãos, ele foi lançado aonde? Quando Potifar meteu a mão nele, lançou ele aonde? Na prisão.